A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte. Apresentação: Tereza Cristina e Leila Brandão. Olá, queridos amigos, e por que não dizer irmãos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Estamos dando continuidade aos nossos estudos, hashtag 11, né, TT? Hoje nós estamos no 11º encontro e vamos falar sobre a fé religiosa. Onde é que nós nos inspiramos para falar sobre isso, TT? Fala aí que nós já estamos na 4ª temporada do Espiritismo. Vamos lá, nós estamos no 11º capítulo do livro Roteiro, eu ia falar retiro, preste atenção, mas é um retiro espiritual, meus irmãos. Isso. Ainda bem que aqui uma ajuda a outra, tá? Claro, é para isso que a gente está de duas. Roteiro do Emmanuel, ele está bem aqui, de repente, sorrindo aqui do meu esquecimento, né? Mas isso é que a gente começa a pensar em N coisas. E para a gente fazer uma única coisa, a gente tem que estar no foco, não é isso, Leila? E aqui estamos para, em meia hora, passarmos um pouquinho desse conhecimento maravilhoso que Emmanuel, através de Chico Xavier, vem nos deixar. E aí a gente vai falar sobre a fé religiosa. Que importância. Então, diga aí, Tetê, qual é a importância da fé? Então, primeiro eu vou começar aqui com o nosso Carlos Drummond de Andrade, quando ele fala: porque eu sou do tamanho daquilo que eu sinto, que vejo e que faço, não do tamanho que as pessoas me enxergam. Olha quão profundo é esse nosso poeta maravilhoso, que sempre vai estar conosco. Então, vamos refletir sobre isso, como nós, na realidade, nos enxergamos quando a gente fala da fé. O que será fé para cada um dos nossos ouvintes, Leilinha? E para nós mesmas, o que será a fé? Então, meus irmãos, tu lembras que quando a gente fez, no ano passado, vários programas de compositores, né, de autores famosos brasileiros, quando a gente falou no Gilberto Gil, ele tem uma composição maravilhosa, que todo mundo conhece. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Por que será que esse trecho nos toca tanto? É porque realmente, Tetê, eu vou responder agora, né? Que nós estamos meio desencontradas hoje. Mas isso é bom. Então, não costuma falhar. Quando nós temos fé, a certeza, a primeira coisa, meus irmãos, a gente tem que ter fé na gente mesmo, né? A certeza de que eu sei, eu posso, eu creio. Porque é a consolidação da fé, como diz os espíritos, a fé tem que ser raciocinada. A gente tem que ter a certeza. A fé é aquela que diz, eu sei, e não aquela que diz, eu creio. Porque quando você fala assim, eu creio que seja assim, você dá possibilidade. Pode ser assim, pode não ser assim. Mas quando você diz, eu sei, te dá segurança, né? Eu sei que é assim. Então, a gente consolidar a fé é como diz a TT aí na música do Gilberto Gil. A fé não costuma falhar, porque a gente tem certeza. Quando você tem certeza,
É igual a música do Vinícius de Moraes também, falando em música, que o nosso programa é de arte, né? Vinícius de Moraes, ele fala assim, eu sei que vou te amar. Ele não fala assim, eu creio que vou te amar, não. Ele fala, eu sei. Ele dá uma certeza, ele dá confiança ao outro que está ouvindo. Então, Emmanuel diz assim, em todos os tempos, o homem sonha com a pátria celestial. As ideias do céu e inferno jazem no pensamento de todos os povos. Os indígenas da América admitem o paraíso de caça abundante e danças permanentes com reservas inesgotáveis de fumo. Os esquimós localizavam o Éden nas cavernas adornadas. As tribos maiores, que cultivam a guerra por estado natural de felicidade, esperam que os céus lhes sejam uma rinha eterna em que se digradiem indefinidamente. Tem gente que gosta de guerra mesmo, né? Eu nem sabia que existia essa tribo que o Emmanuel coloca sobre a fé dessas pessoas, né? Entre os hindus, lê aí, Tetê, como é que é entre os hindus? Entre os hindus, as noções de responsabilidade e justiça estão fortemente associados à ideia da sobrevivência, de conformidade com a crença por eles esposadas nas eras mais remotas. Os desencarnados eram submetidos às apreciações do juiz dos mortos. Os bons seriam destinados ao paraíso, a fim de se deliciarem ante os coros celestes. E os maus desceriam para os despenhadeiros do império de Varuna, os deus das águas, onde se instalariam em câmaras infernais, algemados uns aos outros por laços vivos de serpentes, situados, porém, na sementeira da verdade. Sempre admitiram que do palácio celeste ou do abismo tormentoso, as almas regressariam à esfera carnal, de modo a se adiantarem na ciência da perfeição. Aqui há um quê de espiritualidade, um quê. Agora imagina, né, Leila, a gente ser amarrado com quem a gente não gosta, justamente por corda de serpente. Deus me guarde! Mas menina, você vê que a crença, através da nossa evolução, foram modificando de acordo com a nossa potencialidade de pensar, né? E por muito tempo, e até hoje ainda existem pessoas que acreditam neste céu e nesse inferno. E como diz no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, ele faz um estudo muito interessante, dizendo que o inferno cristão ele é pior do que o inferno pagão, porque o inferno que nós criamos em nome de Jesus, porque quando Jesus falava do inferno, ele falava de quando a gente pratica o mal, o inferno que a gente vive nele, né? Como a gente atrai sofrimento para a nossa própria vida. Mas nós criamos um inferno tão horroroso, porque o inferno cristão é aquele inferno que quando você morre, você só tem uma vida, ou seja, uma oportunidade de vida, e quando você morre, você vai ficar queimando ad eterno nesse inferno que é puro fogo. Então, Deus tinha que promover 2 milagres para que o inferno existisse, segundo o inferno cristão. O inferno pagão não, você atravessava aquele rio Hades, né, até chegar nos lugares infernais, e você tinha possibilidade de sair de lá quando você se arrependesse dos seus erros, você era resgatado, passava para um outro inferno mais brando. Mas o inferno cristão não, era definitivo, você ficava queimando lá no inferno. Então, para você se queimar,
Deus tinha que fazer 2 milagres. Primeiro, ressuscitar você, porque você queimava, virava pó. Aí ele ressuscitava você para você ser queimado de novo. Então, é uma noção tão absurda como que Deus ia pegar a sua criação, que somos nós, e porque nós erramos pelas nossas imperfeições, ia botar queimando no inferno ad eterno. Você não poderia nunca mais sair do inferno a partir de apenas uma existência. Então, não tem cabimento mais você pensar nesse céu, que seria o lugar dos eleitos, né, onde iriam as pessoas boas e ficavam lá usufruindo do canto dos arcanjos, dos anjos, dos serafins, e o outro lá no inferno, queimando, exatamente porque fez uma opção pelo uma negação do bem, né? Porque o mal é uma negação transitória do bem. Então, não tem sentido, né, Tetê, a gente acreditar, né, consolidar a nossa fé nessa história de uma vida só. Você tem uma vida só, porque hoje em dia a gente vê uma vida, quer dizer, nós temos uma vida só que são múltiplas existências. O Espiritismo faz uma distinção, né? Então, a vida, meus irmãos, é uma só, mas as existências são múltiplas. Fala um pouco aí, Tetê. E é verdade, senão também a gente imagina Deus como um grande feitor de almas o tempo todo. Saia o corpo daqui com a alma, mas ela não tem mais utilidade, ela já vai para o inferno, porque cometeu vários atos que são que imperdoáveis. Mas não é assim. Quando a gente vê no século XXI nascer crianças, bebês, que já olha para o mundo, tem bebê que nasce já olhando e dá até, né, você diz assim, nossa, só está faltando falar. Aquele espírito ele acumulou ao longo de várias existências. O quê? Um cabedal de saber, da moral, moralmente falando. Não é um saber que a gente encontra nos livros, meus irmãos. Esse daí é só para aguçar ainda mais o conhecimento que está alojado no nosso o quê? Perispírito. Confere, Leilinha. Nosso perispírito é uma biblioteca, vamos dizer assim, lindo, já imaginei, cheio de livros estocados, mas aonde você vai galgar o quê? A tua elevação moral. Então, você já chega aqui com isso. Então, Deus, e isso a gente está indagando, meus irmãos, porque nós somos, assim, seres eternamente cheios de perguntas, tanto que nossos irmãos, nossos povos aqui, tão bem relatados por Emmanuel, conceberam a fé religiosa, cada um, segundo a sua feitura de mundo vivencial, principalmente o espiritual. Porque se você ainda está no primitivo, você não tem como ir muito adiante do que queimar, né, no fogo do inferno, ou está no paraíso celestial, que é o quê? A punição. A punição é a única coisa que segura a humanidade ao longo das nossas histórias. Quando eles instituem a igreja, eles pegam a religião e criam dogmas, mas a religiosidade, que é o sentimento que nos une a Deus, ninguém pode criar dogmas. É a tua conversa interior para se ligar a Deus. E aí está a diferença entre religião e religiosidade. Por isso ainda, Leila, os povos ainda brigam. Não só por uma questão territorial, mas principalmente de domínio o quê? Da consciência, do pensar. E isso é que vai nos libertar para que a gente possa galgar caminhos cada vez mais abertos e iluminados, para a gente chegar aonde cada espírito tem que chegar. Aonde? A nossa elevação, né? É verdade. Para sermos o quê? Espíritos celestiais, Leila, imagina.
O nosso propósito aqui na Terra é a perfeição. E Emmanuel fala assim, mais recentemente, Maomé estabelece novas linhas à vida espiritual, situando o céu em 7 andares e o inferno em 7 subdivisões. Os eleitos respiram em deliciosos jardins com regatos de água cristalina, leite e mel, e os condenados vivem no território do suplício, onde corre ventania cruel, alimentando estranho fogo que tudo consome, e Dante, o vidente florentino, né, que escreveu O Céu, Inferno e Purgatório, né, apresenta quadros expressivos do inferno, do purgatório e do céu. Então, veja bem, meus irmãos, a fé religiosa precisa ser raciocinada. Por que Deus nos criaria a sua imagem e semelhança para nos mandar para o inferno? Deus nos criou para o amor e a felicidade. Nenhum de nós foi criado para ser bandido, mal amado, nada disso. Isso foi um equívoco. Então, nós temos que consolidar a nossa fé. Como diz Allan Kardec, a verdadeira fé é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Tem que ter bom senso. Você pergunta a si mesmo e pensa a respeito. É necessário ler e refletir que esse Maomé, fundador do Islã, né, que ele fala aqui, Maomé viveu no ano 571 depois de Cristo. E Maomé, isso aqui é uma pesquisazinha que eu fiz que eu achei interessante, ele criou o islamismo, né, que é seguido no Azerbaijão, no Bahrein, no Irã, no Iraque, no Líbano, no Afeganistão, na Arábia Saudita, no Paquistão, no Iêmen, na Índia, no Líbano. São 1.600.000 muçulmanos que acreditam nessa fé. Então, veja bem, você programa toda a sua vida baseada numa filosofia, numa crença, numa verdade que você desenhou para você mesmo. Então, essa fé que faz com que você tema Deus, né? Você temeu o seu pai, para nós que estamos raciocinando a respeito disso, para mim, não seria válido eu temer o meu pai que me criou, dizer, meu pai me criou todo cheio de imperfeição e agora vai me punir? O que você acha, Tete? A punição é muita coisa do sentimento humano, né? Que para você galgar algo, você tem que sofrer. Isso é uma questão filosófica que já começa desde de tenra idade a ser incutido nas mentes, e aquelas mentes que realmente ficam focadas somente naquela realidade, naqueles costumes, ela vai sim priorizar aquele estilo de vida para eles é a coisa normal. Agora, se estamos certos, quem vai dizer é o quê? É a tua condição de vida. Se você está em paz consigo mesmo e você consegue enxergar o teu pai, o Criador de tudo, como aquela energia que quer te conduzir ao melhor caminho, então você segue. Agora, quando você já começa a atingir um certo limiar do que é improvável de acontecer para que ele goste de você, aí é uma questão muito profunda, muito profunda. Então, quando a gente adentra no mundo do espiritismo, que é, sim, uma ciência do espírito, porque ela estuda o espírito e o que a gente pode galgar segundo o quê?
segundo os ensinamentos de Jesus na Terra. E aí a gente começa a se redescobrir, a descortinar muitas coisas que nos foram impostas por uma educação também severa. Nós tivemos uma educação severa. Nossa educação não foi uma educação tão light assim. A gente é do tempo em que muitos pegavam palmatória em sala de aula. Imagina, você não conseguir fazer uma conta de multiplicar ou dividir e ter aquela palmatória. Então, era uma punição, porque a punição é o que vem do passado para que a sociedade seja controlada. E, meus irmãos, tudo que é muito controlado é perigoso. A gente tem que ter uma noção um pouco mais tranquilo do que pode acontecer ou não se a gente se deixar levar, principalmente agora, no século XXI, onde mídias sociais estão aí, abertas, com verdades que talvez não sejam tão verdadeiras assim. A gente tem que ter, sim, o quê? Tem que alcançar a nossa religiosidade, Lili. Essa conversa com Deus, né? Procurar o quê? Essa sensibilidade, essa humildade e, principalmente, o amor ao próximo. Nos colocar no lugar do outro. Quando a gente começa a falar da fé em outras nações, é muito complicado. Parece um outro mundo e é um outro mundo. Aqui na Terra, no nosso educandário que nós estudamos, se eu não me engano, no capítulo 9, eu acho, é onde a gente aprende as lições mais duras. A gente veio aqui para ser testado o tempo todo, inclusive de ver outras vivências em outras etapas e níveis, que é o planeta Terra. A gente vê isso. É isso, gente, eu fiz uma viagem, Leila, vai aí. Não, tá lindo, é isso mesmo, Tetê. Nós estamos num planeta ainda de expiações e provas, né? Porque os espíritos são generosos com a gente. Allan Kardec, na sua metodologia, ele colocou 5 categorias de mundo habitados. Hoje nós sabemos, pela informação dos espíritos, que esse universo imenso que nós habitamos, tudo é cheio de vida, e vida em abundância. Não existe nada que foi feito para ser inútil. Tudo tem utilidade, todos nós estamos interligados, todos os planetas, cada um dentro da sua órbita, né? Então, é maravilhoso um mundo, como diz Camille Flammarion, a nossa Via Láctea tem mais de 80 milhões de sóis, nosso Sol é de quinta grandeza, então é uma grandeza muito grande, uma grandeza grande, então é uma grandeza imensa, vamos dizer assim, que nós fazemos parte desse concerto. E o nosso Pai Celestial, ele nos ama, e nós temos que criar essa identidade com Deus. Então, na categoria dos mundos habitados, nós temos os mundos primitivos, pelos quais nós já passamos, né? O mundo de expiações e provas, a gente está falando do menos afortunado ao mais afortunado. O mundo de expiações e provas, que é o mundo que nós habitamos, é a categoria de mundo que nós habitamos. Depois vem os mundos de regeneração, que pelos espíritos nós estamos vivendo agora o momento da transição de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Para isso, muitos espíritos regenerados estão retornando à Terra para trazer esse impulso à Terra, né? Depois dos mundos regenerados, nós temos os mundos felizes e, por último, os mundos ditosos. Em todas essas categorias, tem diversos níveis de consciência. Por quê? Porque é nesse intercâmbio dos conhecimentos que nós vamos evoluindo.
Por isso, nós precisamos reencarnar, como diz os espíritos. A gente vem para progredir e também para intelectualizar a matéria, ou seja, para que todos esses átomos que constituem o nosso corpo, eles possam amanhã serem espíritos. Então, assim, estamos todos interligados. E essa fé religiosa é que nos dá passos mais firmes, passos seguros. Quando você sabe o propósito da sua vida, de onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde possivelmente você irá, porque o futuro vai depender da sua vida presente, das suas escolhas presentes. Então, quando você toma consciência de tudo isso, você está consolidando a sua fé. Você diz assim: eu sei que é assim. Eu posso realizar as minhas escolhas, porque meu pai, ele vai me perdoar, porque ele sabe que eu não sou perfeito. Outro dia que eu digo, deve ter uns 5, 6 anos, nós recebemos uma comunicação do meu pai que foi muito alentadora. Meu pai já desencarnou muito cedo. E ele falou assim para mim: minha filha, Deus não está preocupado com seus erros, ele te conhece, ele sabe que você vai errar, mas ele está muito feliz porque ele sabe que você é inteligente e você é capaz de levantar e começar de novo. Então, a vida é esse eterno recomeço. Deus espera que nós nos perdoemos das nossas imperfeições, porque quem sofre das próprias imperfeições somos nós mesmos. A gente faz uma coisa errada e a gente tem que consertar. Não existe nenhuma possibilidade do outro pagar a conta para você. Na justiça divina, como disse Jesus, é a cada um segundo as suas obras. Não tem jeito de eu falar assim: Tetê, olha, eu fiz isso de errado, vai lá e refaz para mim. Né? Não tem jeito. Porque você pode falar assim: não, eu posso até chegar lá, Leila, pedir perdão por você, tentar fazer alguma coisa, mas minha irmã, é você mesmo que tem que consertar. Né? Quando a gente faz uma obra de arte, que a gente adora pintar, né, Tetê? Quando você pinta lá, você fica assim: ai, gente, mas eu não gostei desse negócio. Aí você fala assim: alguém pode consertar para mim? Não pode. Você tem que ir lá, né? E é o seu esforço que vai fazer com que você se torne uma pessoa muito melhor. Então, nós estamos aqui nessa encarnação e nós viremos tantas vezes quantas forem necessárias para que a gente alcance a perfeição. Porque o nosso destino são as estrelas. Que lindo. É lindo, né? Nosso destino são as estrelas. E nós estamos aqui, nesse planeta, que é governado por uma estrela de quinta grandeza, que é o Sol. Mas se a gente conseguir trabalhar essas duas asas da evolução humana, que é o amor e a sabedoria, nós vamos alçar voos bem maiores e vamos nos encontrar em outras galáxias, em outros planetas, em outros sóis. É maravilhoso a gente pensar assim, né, Tetê? Então, vou me despedir para você se despedir também. Que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz e que a gente possa consolidar a nossa fé raciocinada, pensando: vale a pena essa ação? Quem é que vai sofrer depois com essa ação que eu pratiquei? Até o nosso próximo encontro, meus irmãos, se Deus quiser. E eu vou terminar aqui com o capítulo 9, da dona Joana de Ângeles, pelo Divaldo Franco. Seja feliz hoje. Proposta da vida. A proposta essencial da vida é a conquista do Deus interno que jaz no íntimo do ser, aguardando.
Então, meus irmãos, vamos dormir hoje perguntando como é que a gente pode conquistar esse Deus interno, já que nós estamos aguardando isso, quando a gente vem para a Terra, para a gente florir, não é isso, Leila? Ficar tão lindo quanto essa paisagem que está atrás da Leilinha aí, né? Parece um outono maravilhoso. Então, vamos deixar as folhas da descrença caírem por terra e vamos nos florir de esperança na fé. Vamos nos despedir e até a semana que vem, se Deus quiser. Você acabou de escutar pela Rádio Brasil Espírita Espiritismo na Arte.